Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui agora eu vou compartilhar exclusivamente para você conteúdo e significado que vai mudar a sua vida. Os milagres de Cristo Jesus, registrados no Evangelho que escreveu o evangelista e doutor Lucas. Fique de olho na sexta parte de 13, o 10º milagre, a caravana da vida e a caravana da morte. Se sente pronto para o mergulho no Evangelho de Lucas, aqui e agora? Esse é o seu momento. A Bíblia diz em Lucas 7, 11 a 17. Em dia subsequente, dirigiu-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos, Matetés e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade Polis, eis que saía o enterro do filho Rios único monogênes de uma viúva Xera, e grande multidão da cidade ia com ela. Consegue imaginar? Vendo-a, eidam altos o Kyrios, o Senhor, se compadeceu dela, ele disse: Epo, me claion, não chores. Fique de olho nas palavras de Jesus Cristo, o Messias. Chegando-se, tocou o esquife e parando os que conduziam, disse: Neaniscos, jovem, eu te mando, só elego, Egeiro, levanta-te. Sentou-se Anacatizo, o que estivera morto Necros, e passou a Chamai Alaléu a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe Meter. Todos ficaram possuídos, lambano de temor probos, e glorificavam a Teós, dizendo: Megas profetés, grande profeta, se levantou Egeiro entre nós, e Teós visitou o seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. A Bíblia diz em Lucas 7, 11 a 17, o 10º milagre de Jesus Cristo, a caravana da vida e a caravana da morte. Eu fico imaginando Jesus Cristo, o Messias, socorre não apenas o centurião romano, que demonstra uma grande fé, e ainda mais se compadece da viúva de Naim.
que no amargo lamento de sua miséria fez desaparecer qualquer vestígio de fé. Pistes. Naim era uma pequena cidade a aproximadamente 10 quilômetros ao sul de Nazaré, ou 34 quilômetros de Cafarnaum, nas proximidades do Monte Tabor, ao norte, e do Monte Gilboa, a sudoeste. Você sabia? Se vê nesse episódio registrado em Lucas 7, 11 a 17, o encontro de dois grupos: a caravana da vida, Zoé, e a caravana da morte, Thanatos. Dois filhos únicos, Jesus Christos, o unigênito do Pai vivo, destinado a morrer, e o filho único da viúva, destinado a viver. O grupo de dois sofredores, a viúva enlutada de Naim e Jesus Christos, o homem de dores, e digo mais, de dois inimigos, a morte, o último inimigo a ser vencido, e Jesus Christos, aquele que matou a morte, com a sua morte e ressurreição, e arrancou o aguilhão da morte. Quero que se lembre disso. O texto em missiva fala sobre a caravana que sai de Naim, liderada pela morte, o rei dos terrores, Lucas 7:11, e sobre a caravana que entrava em Naim, liderada por Jesus Christos, o autor da vida, da Zoé. Aqui, a caravana da morte e a caravana da vida se encontram. Diante do coral da morte, o solo da ressurreição prevalece. Quero chamar sua atenção para essa verdade. A esperança brota do desespero, e o cenário mais doloroso converte-se em cenário de exultante alegria. Quero que se lembre disso. O príncipe da paz, Jesus Christos, é maior que o rei dos terrores. E embora a morte, o último inimigo a ser vencido, seja poderosa, não é tão poderosa quanto o amigo dos pecadores. E Jesus Christos, o Filho de Deus, o leão da tribo de Judá, o Nazareno, a grande estrela da manhã, a raiz de Davi, Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. Este acontecimento tem sido chamado de milagre supremo. Este não era o primeiro milagre público de Jesus Christos, porém é o mais marcante do ministério do Kyrios, Jesus Christos. É o primeiro milagre de ressurreição operado por Jesus Cristo, o Messias. Vou aqui agora destacar algumas verdades nesse sentido. Jesus Cristo, o Messias, enxerga a minha e a sua dor, que está ouvindo essa mensagem agora. Vendo-a, o Kyrios,
O Senhor se compadeceu dela e lhe disse: Meclaion, não chores. Fique de olho nas palavras de Jesus Cristo. Este episódio registra 3 tragédias: a morte de um jovem neaniscos. Morrer na juventude era considerado uma grande tragédia. Segundo, a morte de um filho único. Esta tragédia é ainda maior. Terceiro, a morte do filho único de uma viúva. Este é o ponto culminante da tragédia. Quero que se lembre disso. A mulher viúva da cidade de Naim sai para enterrar seu filho único. Ela deixa para trás sua esperança e tem pela frente apenas solidão, desespero e depressão. Aquele esquife carrega não apenas o corpo de seu filho, mas o seu futuro. O mundo dessa mulher viúva de Naim desaba, entra em colapso. E eu fico imaginando, é nesse momento que Jesus Cristo, o Messias, a distingue das demais pessoas que choram. Jesus Cristo, o Messias, Yeshua HaMashiach, sabe que a dor que ela está sentindo é diferente, avassaladoramente maior do que a dor das demais pessoas. Cristo Jesus, o Yeshua HaMashiach, hoje vê sua dor, a minha dor, nossa dor. Quero que se lembre disso. Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, se compadece de nós em nossa aflição. A Bíblia diz em Lucas 7,13, vendo-a eidon autos o Kyrios, se compadeceu dela. Fique de olho nas palavras de Cristo Jesus, o Yeshua HaMashiach. Essa mulher viúva da cidade de Naim, enlutada, não pede nada, não espera nada. Ela está apenas mergulhada em sua dor, naufragando nas ondas revoltas de suas lágrimas. Consegue imaginar cada detalhe, mas Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, a enxerga na sua dor e se compadece dela. As entranhas de Jesus Cristo se movem e ele inclina seu coração cheio de ternura para ela, a viúva de Naim. Ainda hoje, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, nos vê em nossa aflição e nos consola em nossa dor.
Ele, Jesus Cristo, o Messias, sabe o que estamos passando. Ele, Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Messias, conhece nossa realidade e se identifica conosco em nosso sofrimento. Quero que se lembre disso. Jesus Cristo, o Messias, estanca nossas lágrimas. Ele diz: Meclaion, não chores. Lucas 7,13. Não há uma palavra mais insensata no funeral do que esta. Meclaion, não chores. Não chores. Não chores. Meclaion. Funeral é lugar de choro. Funeral é lugar de choro. A morte traz sofrimento e dor. As lágrimas são esperadas numa hora de luto. Mas Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, ordena: Meclaion, não chores. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é o mesmo que tem poder para estancar lágrimas. O poder dunamis de Yeshua HaMashiach, de Cristo Jesus, não é apenas para consolar nossa dor, mas para colocar um ponto final na causa do nosso choro. Quero que se lembre disso em sua jornada cristã rumo à pátria celeste, a morada dos salvos em Cristo. Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, triunfa sobre a morte que nos espreita. Lucas 7,14. Chegando-se, tocou a Pitomai, o esquife Soros, e parando esteme os que conduziam Bastazo, disse: Neasnicos, jovem, Solegon, Egeiro, levanta-te. Egeiro, levanta-te. Levanta-te. A Bíblia diz, eu acredito, o solo da ressurreição triunfa sobre o coral da morte. Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, não se afasta. Ele chega mais perto, fica pertinho. Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, toca o esquife. Ele, Cristo Jesus, para os que conduziam o enterro e carregavam o morto, necros. Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, chama o morto e dá uma ordem: Egeiro, Egeiro, levanta-te. Aquele que é a ressurreição e a vida, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesus, tem poder sobre a morte.
A morte escuta a voz de Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach. No momento que Jesus Cristo, o Messias, chega, a morte precisa bater em retirada. Quero que se lembre disso. A morte não tem a última palavra no momento que Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, ergue sua voz: Egeiro, levanta-te. O mesmo Jesus Cristo que ressuscitou esse jovem Neaniscos vai trazer a vida todos os mortos no último dia. João 5, 28 e 29. A Bíblia diz, eu acredito. Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, nos devolve a esperança. Sentou-se anacatizo, o que estivera necros morto, e passou a chamar, a falar laléu, e Jesus o restituiu a sua méter, mãe. Lucas 7,15. Coloque a Bíblia em sua mente. A Zoé, a vida, entrou no Neaniscos, no jovem, e ele se assentou anacatizo. O silêncio da morte foi vencido. E o Neaniscos, o jovem que estivera necros, morto, se levantou, sentou e passou a falar. Então, Jesus Cristo, o Yeshua HaMashiach, o restituiu a sua mãe Méter. A esperança voltou a brilhar no coração daquela mãe. O irremediável aconteceu. O impossível tornou-se realidade. A vida desfraldou suas bandeiras. O choro doído foi trocado pela alegria indizível. As vestes mortuárias foram deixadas para trás. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Eu fico imaginando aqui agora o maravilhoso dinamis de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, profunda compaixão, infinita sabedoria, ilimitada autoridade, maravilhoso poder, que grande Salvador, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Jesus Cristo, o Messias, é proclamado publicamente como profeta de Deus, megas profetas. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Theos, dizendo: grande profeta, megas profetés, se levantou Egeiro entre nós, e Theos visitou seu povo. Esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. A Bíblia diz em Lucas 7, 16 e 17. Fique de olho nos milagres de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo,
o Messias. Diante desse milagre extraordinário, o povo relembrou a profecia de Moisés. Deus enviaria um profeta semelhante a Moisés. Esse seria o Yeshua HaMashiach, o Messias de Deus. E eu fico pensando, as obras de Jesus Cristo, o Messias, testifica quem ele é. O dinamis de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo sobre a morte, trouxe temor ao povo na terra e promoveu a glória de Teós no céu. Essa notícia gloriosa percorreu não apenas a Galileia, onde a cidade de Naim estava situada, mas chegou às distantes regiões da Judéia. Quero que pense nisso. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, a ressurreição e a vida, é a ressurreição e a vida. Somente Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, possui a capacidade de consolar por ocasião da morte, pois só Ele é a ressurreição e a vida. Quero que se lembre de Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. É no presente que o tempo toca a eternidade. Você não pode viver apenas de lembranças que já se passaram, nem apenas das promessas que permanecem no futuro. Você precisa crer hoje, aqui e agora. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, não é o grande eu era, nem o grande eu serei. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo é o grande eu sou. Quero que se lembre disso. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, tem compaixão e poder. Ele, Cristo Jesus, não apenas sente os nossos dramas, mas tem poder para resolvê-los. A voz de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, é poderosa. A Bíblia diz em João 11:43, e tendo dito isto, chamou Caralgazo em alta voz, Lázaro, deu-o para fora, vem para fora, exou. Até um morto a escuta e obedece à voz de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo. Lázaro ouve, atende e sai da caverna da morte. Lázaro sai todo enfaixado, coberto de mortalha. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, ordena que o desatem e o deixem ir. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras, e o rosto envolto no lenço. Então lhes ordenou Jesus: desatai-o e deixai-o ir. João 11:44, a Bíblia diz, eu acredito. Lázaro agora está vivo, mas com vestes mortuárias. Os pés, as mãos e o rosto de Lázaro estavam enfaixados. Eu fico imaginando.
Você precisa se despir das vestes da velha vida. Você precisa se revestir das roupagens do novo homem em Cristo Jesus. Você precisa ajudar uns aos outros a remover as ataduras que os prendem. Você precisa ajudar uns aos outros a remover as ataduras do passado. Quero chamar sua atenção para essa verdade. Eu e você somos uma comunidade de cura, restauração e cooperação. Como é a sensação quando ouve essa verdade? Pense comigo. As obras de Yeshua HaMashiach, de Jesus Cristo, são maravilhosas, milagrosas e claramente mostram quem Ele é. Ele, Jesus Cristo, tem toda a natureza em suas mãos e pode dispor o total controle sobre ela e parar e mudar o seu curso como bem lhe agrade. Ele, Jesus Cristo, ao curar os doentes e abrir os olhos dos cegos e desobstruir os ouvidos dos surdos e curando o coxo, ele, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, mostrou quem ele é, Deus, que formou o olho e criou o ouvido e é o autor da estrutura do corpo humano. Quero que se lembre disso. Ele, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, tem a ressurreição dos mortos ao seu comando e demonstrou que é o ator e fonte da Zoé, da vida. Por seu caminhar sobre o mar em uma tempestade, quando as ondas se levantavam, ele, Yeshua HaMashiach, mostrou ser quem Deus fala em Jó 9:8, anda sobre os altos do mar. Por acalmar a tempestade e acalmar a fúria do mar, por seu comando poderoso, dizendo, cala-te, aquieta-te, ele, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, mostrou que tem o comando do universo e que ele é Deus que faz as coisas pela palavra do seu poder, que fala e isso é feito, que ordena e isso permanece firme. O que aplaca o ruído dos mares, o ruído das suas ondas, faz cessar a tormenta e acalmam-se as suas ondas. Ó Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como tu, Senhor? Com a tua fidelidade ao redor de ti, tu dominas o ímpeto do mar. Quando as suas ondas se levantam, tu as faz aquietar. Fique de olho nos milagres de Cristo Jesus. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, é representado por uma grande variedade de coisas sensíveis, que são excelentes em consideração. Assim, em alguns lugares, ele, Jesus Cristo, é chamado de Sol da Justiça, em Malaquias 4:2. Ele, Yeshua HaMashiach, é chamado de uma estrela, em Números 24:17. E ele, Jesus Cristo, está
especialmente representado na Bíblia pela estrela da manhã, como sendo a que se destaca de todas as outras estrelas em resplendor e é percursor do dia, diz Apocalipse 22:16. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, veio ao mundo para cumprir a vontade do Pai, para realizar a agenda do Pai. E nesse sentido, ele, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é absolutamente submisso ao Pai. Não há divergência nem conflito entre a vontade do Pai e a vontade de Cristo. O Pai inicia, envia, comissiona, concede. O Rios, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, responde, obedece ao Pai, realiza a vontade do Pai, recebe dinamis, autoridade, poder. Nesse sentido, o Rios, Jesus Cristo, é o agente do Pai. Fica evidente que filiação perfeita envolve perfeita identidade de vontade e ação com o Pai. Alguém que pode fazer o que o Pai faz é tão grande quanto o Pai e tão divino quanto ele é Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo. Jesus Cristo se apresenta como autor da vida, aquele que vivifica os mortos. Aqui não se trata da ressurreição física, mas da ressurreição espiritual. O homem sem Deus está morto em seus delitos e pecados. Efésios 2:1. Somente Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, pode dar vida aos mortos espiritualmente e ainda mais em todos os sentidos. Só em Jesus Cristo os pecadores podem sair da morte para a vida. Só Jesus Cristo pode curar os moralmente incapacitados. Somente Ele, Jesus Cristo, pode erguer as almas de sua morte espiritual. É a voz do Rior de Teós, Jesus Cristo, ou seja, sua palavra, que chama os mortos e os que a ouvirem viverão. Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, não está dizendo que é simplesmente um instrumento nas mãos de Deus para ressuscitar os mortos à vida, como foram Elias e Eliseu. Ele, Jesus Cristo, afirma ter recebido autoridade para erguer os mortos, não somente para voltarem a esta vida mortal, mas para receberem a vida da era vindoura, a vida eterna. Ele, Jesus Cristo, está prometendo a vida eterna aos que nele crê. Mas ele, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, exerce a prerrogativa de conceder essa vida. O tema central do Evangelho que escreveu o apóstolo João é que Jesus Cristo veio para dar vida eterna aos mortos espirituais. Diante do Filho de Deus, Jesus Cristo, terão de comparecer grandes e pequenos. Todos se curvarão diante
da majestade do Filho, Jesus Cristo. Todo joelho vai se dobrar diante daquele que recebeu o nome que está acima de todo nome, Jesus Cristo, e ainda mais toda língua vai confessar que Jesus Cristo é o supremo juiz e o Rei dos reis, do Senhor dos senhores. E Yeshua HaMashiach tem autoridade para julgar. Esse mandato recebeu de seu Pai. O Filho Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, tem autoridade para dar vida eterna. Yeshua HaMashiach proclama uma das verdades mais solentes no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. A vida eterna é oferecida a todos aqueles que ouvem sua palavra e creem no Deus que o enviou. Esses jamais serão condenados. Ao contrário, recebem a Zoé Aionios, a vida eterna, uma vez que já passaram da morte para a vida. Quero que se lembre disso. O Filho, Cristo Jesus, curou o paralítico junto ao tanque de Betesda com sua palavra. E é sua palavra que traz vida eterna e purificação ou julgamento. O cristão não vai ao julgamento final, mas deixa a corte já absolvido. Nem é necessário para o cristão esperar até o último dia a fim de experimentar um pouco da vida da ressurreição. O cristão já possui a vida eterna e não vai a julgamento, mas passou da morte para a vida em Cristo Jesus, no Yeshua HaMashiach. Essa antecipação do veredito favorável e da vida ressurreta resume o que, em tempos mais recentes, começamos a chamar de escatologia realizada. Quero que se lembre disso. O Filho Jesus Cristo tem vida em si mesmo. A Bíblia diz em João 5, 26. Porque assim como o Pai, Pater, tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho, Rios, Zoé, vida em si mesmo. A Bíblia diz, eu acredito, Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, destaca o fato de que só Deus tem vida em si mesmo. Todos os seres que existem foram criados por Deus e por isso dependem de Deus. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, assim como o Pai, não deriva sua vida de ninguém. Ele, Cristo Jesus, é autoexistente. Ele, Jesus Cristo, está além da criação. Ele, Cristo Jesus, existe desde a eternidade. Ele, Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, é o Pai da eternidade. Ele, Jesus Cristo, Yeshua HaMashiach, é o Criador de todas as coisas. O Pai não transferiu essa vida para o Filho, o Rios, somente quando este iniciou seu ministério na terra ou na encarnação. É um ato eterno, uma parte integrante do relacionamento espiritual entre Pai e Filho que já existia no princípio. Nenhum pecador pode gerar por si mesmo vida eterna, nem a conceder a outrem. Somente Deus possui vida em si mesmo. E Ele, Deus, garante essa vida eterna a todos a quem Ele quer por meio de seu Filho, Yeshua
HaMashiach, Jesus Cristo. Quero que se lembre disso. O Filho, Cristo Jesus, tem autoridade para ressuscitar os mortos no último dia. A Bíblia diz em João 5, 27 a 29. O mesmo Yeshua HaMashiach, que tem vida em si mesmo e autoridade para ressuscitar os mortos espirituais, tem autoridade para ressuscitar os mortos fisicamente no último dia. No último dia, quando a trombeta de Deus ressoar e quando Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo vier em sua majestade e glória, na companhia de seus poderosos anjos, todos os mortos, salvos e perdidos, ouvirão sua voz e sairão dos túmulos, uns para a ressurreição da vida e outros para a ressurreição do juízo. Quero que se lembre disso. Yeshua HaMashiach refere-se a duas ressurreições, uma espiritual, já experimentada agora na era presente, pelos que nele creem, os quais se levantam da morte para a nova vida, a vida eterna, e uma ressurreição corporal ainda futura. A ressurreição de pessoas da morte espiritual para a vida em Cristo Jesus durante esta era antecipa a ressurreição do corpo no fim desta era. Há um vínculo estreito entre as duas ressurreições. O fato de que aqui e agora os mortos são vivificados quando ouvem a voz do Filho de Deus, Cristo Jesus, é a garantia de que sua voz ressuscitará os mortos no último dia. Como eu desejo ouvir essa voz no último dia. A Bíblia diz, em verdade vos digo, que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. João 5:25. A hora já chegou. Agora é. Isso sugere que a ação mencionada, a comunicação da vida aos mortos, já começou a entrar em vigor. Em seguida, temos vem a hora, sem adição das palavras e agora é, sugerindo que o evento especificado, a saber, a ressurreição dos mortos de suas sepulturas, está a uma distância maior do tempo, embora ainda não muito longe. A palavra a hora está chegando, a hora está chegando, sempre indica que o evento referido não está muito distante. Na verdade, ele não define o tempo, mas o coloca dentro de um período comparativamente breve. Em breve, Cristo Jesus, Yeshua HaMashiach, há de vir. O tempo para esse processo vivificante já havia começado. Os mortos em delitos e pecados estavam prestes a serem vivificados pelo poder vivificador do Espírito Divino sobre as almas dos homens na proclamação do glorioso Evangelho de Cristo Jesus. Este poder vitalício pertence por nomeação divina ao Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, a quem fora confiado em virtude de sua humanidade o ofício de juiz supremo. Antecipando que essa afirmação de ser o juiz supremo da humanidade iria fascinar seus ouvintes, Jesus Cristo prossegue
para fortalecer sua afirmação e aumentar sua admiração, declarando que, por sua voz, e em pouco tempo os mortos sairiam de suas sepulturas para permanecerem diante do seu trono de julgamento. Quero que se lembre disso aqui agora. Fique de olho na Bíblia. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Apocalipse 3:20. Ele, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, vem à sua porta e ali bate. Ele, Jesus Cristo, poderia enviar um oficial e capturá-lo como rebelde e vil malfeitor, mas, ao invés disso, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, bate à sua porta e espera que você o receba em sua casa como seu amigo e salvador. Ele, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, não somente bate à sua porta, mas está ali, esperando, enquanto você está do outro lado da porta, indisposto. E não somente isto, Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, faz promessas do que vai fazer por você se você o receber. Imagine os grandes privilégios que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, vai conceder a você. Ele vai cear com você e você com ele. Nesse sentido, abra a porta do seu coração, de sua alma. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, está batendo. Consegue ouvir as batidas? Abra a porta. Você vai gostar do resultado. No momento de decisão, em Cristo Jesus, seu destino é selado. Sua alma é salva. Venha velozmente para Yeshua HaMashiach. Ele quer salvar sua alma.